Nós estamos aqui de volta e agora é a hora do simpósio SciTech Apollo. E nesse simpósio a gente vai tratar sobre alguns assuntos que está também em voga, o assunto que motiva muito a endoscopia bariátrica. E a gente vai falar aqui coisas muito interessantes, né? Sobre qual foi a experiência, né, do Brasil com o balão, principalmente o balão Orbera, e sobre a endossutura. Eu vou falar dessa experiência de 20 anos que a gente tem com o balão. Depois o Greco vai falar para vocês sobre o consenso brasileiro de gastroplastia endoscópica, saiu tem esse mês, uma coisa que orgulha muito a toda a nossa comunidade BEB, quanto de nós participamos aqui, solidifica, né, a gastroplastia endoscópica no nosso meio. E no final, eu vou apresentar uma coisa que é a parte mais nova da endossutura, que é a possibilidade de usar a endossutura na revisão da gastrectomia vertical, que é a cirurgia mais utilizada hoje em dia. Então, eu vou começar agora compartilhando minha tela, e aí a gente já vai entrar aqui na aulinha que a gente preparou para vocês. E, basicamente, isso, né? Como é que a gente fala balão intragástrico? O balão intragástrico foi a primeira terapêutica endoluminal para a obesidade, tem mais de 20 anos, e basicamente é o quê? Algo que a gente vai passar pela boca, que vai chegar no estômago, que você vai insuflar com líquido, com ar, com gás. E depois de um tempo, quando ele cumprir sua função, você vai puncionar, aspirar, tirar, ou algum tipo do balão vai até esvaziar sozinho. Ele ocupa espaço, o que cabia de alimento antes não vai caber depois, e ele vai ter que cumprir uma função entre 6 meses e 12 meses, é o que a gente acha, alguns balões agora até menos de 4 meses. Vários são os tipos de balão. Esses são os balões que estão em cima, são os balões aprovados pelo FDA. Da esquerda para a direita, o balão Orbera. Depois vem o balão de nitrogênio, que você tem que engolir, matear para endoscopia 4 meses. Depois tem um que ocupa espaço entre o estômago e o duodeno, chama Transpyloric Shuttle, que está aprovado pelo FDA, mas não foi lançado. O balão embaixo são 2 balões que fizeram estudo FDA, mas não aprovou ainda, está esperando aí sair essa aprovação. O balão ajustável e o balão de deglutir de líquido. E, especificamente, sobre o balão Orbera. Esse balão, gente, ele tem 20 anos, completa 20 anos agora. E interessante, estava discutindo, falando aqui com o Greco, que a gente teve uma mesa com os pioneiros do balão no Brasil. Olha que interessante, se foi sem querer, o Marquezine, o Dijker e o Afonso Salé. Então, nesses 20 anos, eu comecei acho que um ano depois vieram os outros colegas, a gente teve muito andar desse balão. Esse é o balão que a gente mais conhece. A gente sabe o que vai acontecer, parece que é o balão mais confiável que tem em termos de efeito colateral disso aí. E ele está há mais tempo no mercado, ele é o padrão ouro, sob qual todos os balões vão ter que se confrontar em vantagens e desvantagens. E ele sempre 6 meses, e há cerca de uns 2 anos atrás saiu esse balão novo também, já com a marca Apollo, já com a produção Apollo, que é o balão Orbera 360, que é para ficar 1 ano. Ele está em processo de aprovação aqui no nosso meio, mas é usado amplamente aí no mundo. Bom, esse é o balão clássico. Esse é o balão que definiu a técnica clássica de plantar. E uma coisa muito interessante, já que a experiência é de Brasil, foi o Brasil que treinou os primeiros médicos americanos para colocar esse balão na prática clínica. Assim que aprovou pelo FDA, eles vieram aqui no Brasil, na Faculdade de Medicina do ABC, que o Greco conseguiu isso, essa possibilidade deles virem treinar aqui. Depois a gente foi fazer nos Estados Unidos a preceptoria desses primeiros médicos. Isso é muito importante para o Brasil. E olha que interessante, esse foi o vídeo gravado. Estão vendo aí o nosso próximo presidente da SOBED, o Dib, Ricardo Dib, e é um balão que passa pela boca. Você chega no estômago, você acalpa ele, tem uma válvula, o one way, você vai aspirar e tirar. E vocês estão vendo uma coisa que não tem no Brasil. A gente está aspirando só a solução salina. Por quê? Nos Estados Unidos, ele foi aprovado, mas não foi aprovado para uso com azul de metileno. Então, lá, o uso de azul de metileno para esse balão é off-label. Interessante que outros balões foram aprovados e foi. Então, vocês estão vendo como foi esse vídeo, foi gravado para isso, e é o vídeo que circula lá nos Estados Unidos e na Europa. Vocês estão vendo que não tem azul de metileno, como é o comum aqui no Brasil. Daí você vai insuflar entre 400 e 700, aqui o uso clínico desse balão,
permite. Depois da retirada, você vai forçar contra, a gente já sabe, força contra a união esôfago-gástrica. Muito importante ter essa visão aí, interessante ver na mesa de balão, todo mundo mostrou isso, você tem que ver o antro e você tem que ter o balão lá no fundo disso aí. Aí você vai tirar, puxa o balão lá de fora, tem que sentir a pressão. Antes a gente fazia pressão negativa, depois o fabricante diz que não precisa mais fazer pressão negativa, daí você vai tirar. Então, novamente, esse é o balão contra o qual todo mundo tem que se testar para dizer se é melhor ou não. E a grande maior parte da literatura que a gente vê é feita sobre esse balão em específico. Então, a literatura sobre balão, ela já cobre tudo. Todos os tipos de evidência já foram geradas sobre balão, mostrando a sua eficiência, mostrando a sua eficácia. E a segurança. Essa é uma revisão que a gente acabou de fazer com o Vitor e publicou na revista da AGA, American Gastroenterology Association. É uma revisão mostrando aqui os estudos FDA e para esses balões, estudos prospectivos randomizados, mostrando a perda de balão. Interessante é ver a perda de peso. Vocês estão vendo aqui que o SPAT publicou 14%, depois vem o Orbera, depois vem os outros. São estudos prospectivos randomizados. E o interessante é que, na época que foi feito o estudo randomizado do Orbera, cara, tem quase 15 anos já disso aí, o FDA foi muito severo com isso aí. Não podia usar medicamento para adaptação do balão. Já o SPAT já usa o que a gente usa na prática clínica. Então, a gente tem que ver isso aí, que fora dos estudos clínicos, os resultados são outros. Eu vou mostrar para vocês. Que tal essa meta-análise específica do Orbera? Olha só, mais de 5 mil pacientes, e que o perda de peso total disso aí, de percentual, foi de 13,2%, ou seja, de estudo já muito melhor que o randomizado, um baixo risco de publicação, de viés de publicação entre todos, disso aí, e o que essa meta-análise a gente queria mostrar era a parte de insuflação com mais ou com menos, e parece que se você insuflar um pouco mais, você vai ter um pouco mais de perda de peso disso aí. É como a meta-análise é feita, e olha que interessante, são todos os estudos que a gente viu, tudo baseado em Orbera, olha quantos estudos tem sobre isso. Isso é que é importante mostrar. E vocês vão ver lá embaixo que entre 0 e 20 quilos, todos estão acima de 10, 11, 12 e até mais disso aí. E que tal a evidência mais severa que a gente tem do ponto de vista de avaliação? É uma meta-análise somente sobre estudos prospectivos randomizados. Então, está aqui o grupo da Universidade de São Paulo, eles estão se especializando em fazer estudos de meta-análise, ou seja, meta-análise é estudo que avalia estudos dos outros. Então, a gente, no grupo BEB, a gente se especializou em produzir estudos para serem avaliados nesse tipo de estudos de meta-análise. Mas o interessante é que eles avaliaram todos os balões, começando com o balão Orbera, e depois tem um balão de ar francês, o balão duplo, que inclusive foi adquirido pela Apollo e que saiu do mercado, balão de engolir para retirar para endoscopia, balão ajustável, balão de engolir e para sair sem necessidade de endoscopia. E aí vocês verem aqui todos esses estudos analisados, um por um aqui bem divulgados, isso aqui não tem muita coisa para extrair, mas mais de 1.000 pacientes, 13 papers, sempre mostrando aí uma ação positiva do balão. E se a gente olhar o losango de meta-análise, aí você tem uma linha vertical, embaixo você tem a linha horizontal. A linha horizontal para a esquerda beneficiaria os grupos controles, para a direita beneficiaria o grupo intervenção. Então, aí vocês estão vendo de maneira muito clara e uma evidência irrefutável que o balão pode e deve ser realizado tanto em percentual de peso total, quanto percentual de excesso de peso, como está aí. E agora o balão ele começa a ter outras indicações. Esse estudo de revisão do Darin Sharaiva, que é da Cornell, do Ivo Wodowski, que é da Universidade do Gemelli de Roma, que são os gastroenterologistas do Papa. Então, ele botou esses balões aí, a maioria de balões são Orbera, e olha que interessante, da direita, já se nota uma queda significativa das enzimas hepáticas, ou seja, já se fazia aí uma ideia da nova indicação, que esse grupo, neste slide que vocês estão vendo agora, da Clínica Mayo, nos mostra. É um estudo FDA-IDE, que significa? Que é um estudo aplicado para o FDA para uma nova indicação sobre um equipamento. E acabou de ser aprovado isso aí. Então, na bula do balão nos Estados Unidos, tem a indicação para NASH, NAFLD, ou seja, esteatose hepática, fígado gorduroso. Se vocês olharem em cima, olhem uma melhor drástica na esteatose, no balonamento de célula hepática e na inflamação.
O que não melhora embaixo, no canto inferior à direita, é a fibrose, que não é para melhorar mesmo. Então, já ganha, o balão já está refinando a sua indicação. Mais ainda na refinação, no refinamento, é para quem especificamente indicar. Então, este estudo do grupo do Gaetano Lopes Nava, na Espanha, e da Clínica Maio Brahma Budaye, nos mostra o seguinte: à esquerda é que a taxa de remoção precoce ela está diretamente ligada ao paciente ter previamente um esvaziamento gástrico retardado. E, mais que ainda, esse estudo é uma coisa que vai chegar no Brasil, que é super interessante. Ele analisa a velocidade de esvaziamento do estômago com teste respiratório ao invés de cintilografia. Vai ficar muito mais fácil. Já do lado direito, você vê também que a perda de peso é maior nos pacientes que têm um esvaziamento gástrico normal ou rápido. Então, a gente talvez possa usar isso aí para otimizar o resultado do balão, também feito com o balão Orbera. E a gente chega no consenso brasileiro de balão intragástrico, que foi publicado, é um dos artigos mais está sendo citado de balão no mundo, com mais de 40 mil casos. Esses são os colegas que nos deram a honra de participar desse consenso. E a gente vê aqui, 18% de perda de peso, mais de 41 mil balões, taxa de efeito adverso severo de 2,5, e uma remoção precoce de 2,2 com mortalidade de 3 pacientes em 40 mil. A crítica desse estudo é que os resultados são muito bons, mas o viés desse estudo é um viés positivo. Ele foi feito por brasileiros, gente que mais entende de balão no mundo, centros de excelência, gente com vasta experiência e que construiu sua clínica baseada nisso aí. Então, sabe manejar muito bem esses pacientes. Então, é um viés positivo disso aí. Então, aqui, como é que foi? Você está vendo 39 endoscopistas, todo mundo com título especialista, no mínimo 300 balões feitos para isso aí. E para evitar, esse estudo está sendo citado positivamente, é que todo mundo que estava lá pagou sua passagem, pagou sua hospedagem, pagou sua comida, para não ter potencial conflito de interesse por estar lá. Não foi intenção avaliar cada tipo de balão, mas terminou sendo porque a gente separou isso aí. Então, como foi feito o balão, isso não tem muito, 70% era o consenso, e olha que interessante disso aí, a parte da casuística, não importa muito, ao tipo de balão. Então, em cima a gente tem o balão líquido americano, Liquid Fill US. Depois você tem 2 balões brasileiros, um que é o que mais se usa e o outro que se usa menos, muito menos disso aí, o ajustável e o balão de ar. E olha a massiva representação do balão Orbera na experiência brasileira. Também a gente vê também a variação de perda de peso, isso não importa muito. E aqui a gente tem complicações. Então, se a gente vê aqui hiperinsuflação, muito pouco, mas se você olhar nos balões, não teve grande diferença, assim como mas já na deflação espontânea teve, migração teve diferença, a gente vai mostrar para vocês, o úlcera, só para mostrar que realmente as complicações de balões não são grandes, a gente seguiu também sangramento, porque aparece 2 vezes, o de cima é sangramento ou variável que você teve e manteve o balão, e a de baixo é que você teve que tirar o balão. Perfuração no implante, tudo isso a gente avaliou. Eu vou chegar na área que a gente vai diferenciar, os balões. Então, assim, úlcera, que a gente viu que o balão Orbera foi o que menos teve úlcera disso aí. Deflação espontânea também foi o que menos teve disso aí. Teve um balão específico que teve mais úlcera que todos, e a taxa de remoção foi igual em todos, e infecção por fungo foi mais no balão de ar. Então, a gente teve, para finalizar isso aí, o balão intragástrico é muito seguro, gente. Tão seguro como tomar uma aspirina. 3 mortes em 40 mil. Façam a conta de vocês, é 0,0071. Então, muito seguro, acho que a gente tem que usar. E isso é o que a gente tinha para apresentar desse balão. Eu já passo agora a palavra para o Greco, e o Greco vai falar para a gente de outro consenso, BEB, que é o consenso que é recém-publicado da gastroplastia endoscópica. Greco, vai com você. Obrigado, meu irmão Galvão. Então, seguindo aqui nesse esse simpósio aqui, novamente, né, da Apollo SciTech, obrigado a vocês por todo esse apoio ao nosso embate. Essa foto aqui é uma foto clássica, né? Então, ver todos vocês aí que estão participando hoje do embate, todos que estiveram lá presentes. Então, como o Galvão disse, da mesma forma do consenso brasileiro de balão, consenso brasileiro, né, sobre a gastroplastia endoscópica. Então, todos os participantes
vejam aqui as fotos das pessoas e a gente tendo esse orgulho de fazer parte. Eu estou com um retorno aqui em mim, será que é melhor eu voltar para... Vamos lá, acho que dá para seguir. Então, o que é importante, a gente vai seguir aqui, eu vou agradecer o Gustavinho que preparou essa aula, que foi para o nosso BebWeb, né? Nosso mestre Galvão, que na quarentena conseguiu manter o grupo unido, conversando sobre obesidade, conversando sobre bariátrica. Mestre Galvão não para, ativo o tempo todo. E o BebWeb Special Edition sobre o consenso brasileiro, então o Gustavo preparou isso. Nós vamos ter, claro, já tivemos hoje todas as aulas sobre o consenso, já tivemos vídeos e amanhã teremos casos ao vivo durante, né, toda a manhã, casos ao vivo de transmissão da gastroplastia. Então eu vou aprofundar e mostrar exatamente, né, o consenso brasileiro, aqui os autores e todas as outras pessoas que se envolveram nesse trabalho. Então a gente faz questão de apresentar e que todos participaram, todos que estiveram lá, e como o Galvão disse, foi o mesmo formato, votação, cada um custeou, todos foram para o embate, custearam o hotel, custearam o curso, então muito obrigado. Para chegar aqui, vejam a metodologia Delphi, lá no nosso embate em São Caetano, 2019, 47 endoscopistas participaram, todos já com treinamento em gastroplastia, todos, né, pagaram as suas contas, foi enviado um questionário previamente para as pessoas responderem em casa sobre o que seria discutido. É apresentado, é feita uma revisão, aí nesse momento é um momento em que o Galvão se desgasta lá no palco, porque precisa apresentar literatura, mostrar tudo que existe para que você possa votar, porque existe uma votação inicial e depois, em cima de cada questão, é explicado como é que funciona, o que existe de literatura, o que existe de ciência, para que seja feita a votação oficial. Consenso, o que foi considerado consenso, as questões acima de 70% né, das pessoas todas votarem maior que 70%, e você veja aí no final, 1.828 casos já, isso em 2019, já temos um ano a mais, né, desses 47 endoscopistas, todos com especialistas ou da sociedade ou do CBCD, já com mais de 15 anos de experiência em endoscopia, média de casos por paciente estaria em torno de 87 casos por cada endoscopista, e todos foram treinados com o mesmo método, exceto um. Então, você vê o treinamento, qual que foi esse método de treinamento? Foi aquele curso que nós fizemos na faculdade, né, com o apoio da Apollo, né, agora com a SciTech apoiando, que é um curso de treinamento de hands-on, aulas teóricas, casos ao vivo, fazemos casos, e depois, no segundo momento, vamos até, né, o seu hospital, a sua cidade, e a gente fez as preceptorias, eu, doutor Galvão, doutor Tiago Souza, doutor Luiz Gustavo, Helmut, Concon, tivemos grandes envolvidos em todo esse treinamento por todo o país. Então, você vê, né, a nossa linha de sutura, como foi apresentado, que é a sutura em U, né, ou a sutura em quadrado. Então, essa é a linha de sutura que foi aceita e feita lá por nós, pelos brasileiros. Complicações, veja o número de casos, ó. Nós tivemos 15 complicações no total, então 0,82%. Hematêmese, dor persistente, vômito, insuficiência respiratória, 3 laparoscopias foram necessárias e apenas um caso de óbito. Então, de 7 em 15, ó, os casos de hematese, uma foi tratada por argônio, uma foi colocada a clipe, uma escleroterapia e um tratamento conservador. Provavelmente algum pontinho na sutura que evoluiu com algum tipo de sangramento. Dor, 2 casos em cúleo, um por agulha, e outra, o uso do ar ambiente. A pessoa não usou CO2, então muito importante quem vai fazer gastroplastia utilizar o CO2. Suficiência respiratória, um caso apenas, um PO imediato no paciente de DLPOC, também tratado de forma conservadora. Laparoscopia, foi necessário em 3 casos, 2 por abscessos retrogástricos e um colo peritônio, que é um vídeo, né, que já circulou por todos, foi apresentado hoje pela manhã, que foi quando o ponto suturou a vesícula. É ruim a gente ter uma complicação, só que isso também foi uma outra prova de que o ponto é total, de que o ponto vai lá fora e que a gente tem que ter essa preocupação em relação aos órgãos na cavidade. E o óbito foi um homem de 66 anos, com acidente vascular prévio, acamado, hipertenso, né? E que houve uma embolia no seu 5º pós-operatório, mesmo sendo tomada todas as medidas, né, preventivas em relação à embolia, mas ele evoluiu com essa situação, não foi diretamente ligado à gastroplastia. No consenso, propriamente dito, então vocês vão ter uma lista imensa, e depois vocês podem acessar, né, todo o consenso que já está disponível, já está publicado, para que vocês vejam tudo que teve consenso, né? Então, o peso mínimo, gastroplastia, pólipos, varizes, então existe todo um consenso em relação às indicações e às contraindicações para a realização da gastroplastia.
O que não houve consenso em relação à idade, então, a idade mínima não houve um consenso, então a maior parte, 43%, a partir dos 12 anos, e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica opera a partir de 16 anos, mas não houve um consenso entre os participantes. Como a gente fala sobre as recomendações do preparo do paciente também, então tudo que houve o consenso, então você precisa de equipe multidisciplinar, com a nutricionista, como a gente teve agora, né, a toda a parte da equipe multidisciplinar, né, você tem o que você vai precisar no preparo do seu paciente, tudo que foi consenso para isso, essa é toda a experiência brasileira, e que não houve consenso. H. pylori trata ou não trata, não houve consenso da necessidade dele ou não para a gastropatia endoscópica, fazer outros exames de imagens também não há consenso, e avaliação cardiológica, né? Você precisa de uma avaliação total, depende do paciente, depende da idade, de outros fatores, então também uma outra situação sem um consenso. Um outro tópico que é o preparo, né? Tipo da técnica, então veja a sedação, qual que é o ambiente que você vai fazer, uso de inibidores, uso de CO2, que é mandatório, né? De 4 a 6 suturas no mínimo, veja, 92%. Então, tem vários itens, veja como foi totalmente detalhado o consenso, a gente aqui, né, ficaria o embate todo sobre isso, então é para que vocês tenham conhecimento dos principais pontos. E a parte de não consenso é se você, estrutura mínima, hospital dia, clínica com suporte, overtube, a gente viu hoje pela manhã também que nem todos hoje estão utilizando o overtube, alguns já têm a segurança de utilizar, a gente, na nossa conduta, a gente usa o overtube, né? E aí a situação, inibidor pré-procedimento, usa, não usa, kit de sutura é o suficiente ou não? Algumas pessoas achavam que deveria vir uma agulha, uma tesoura, um clipe associado a isso, mas para você fazer o procedimento, você tem que estar com todo o arsenal endoscópico à sua disposição. E medicações, você vê que tipo de medicações a gente vai utilizar, que aqui, resumindo, são inibidores de bomba, analgesia e antieméticos. Esses são os principais medicações que você vai utilizar para acompanhar. E o treinamento, né? No treinamento, o que foi importante que deu consenso, né? O médico tem que ter uma especialização em endoscopia, 77,5%, né? Tem que ter uma experiência inicial. Todo mundo também concordou com esse modelo de treinamento, de aulas teóricas, de hands-ons, de uma certificação por alguém que já tem uma experiência. Então, isso foi importante para a gente também validar uma ideia de treinamento que nós tivemos, né, lá atrás, em 2017, que a gente, 2 anos depois, se consolidou. Concluindo, uma experiência brasileira. Então, novamente, né, o consenso brasileiro, o mundo inteiro, a gente recebe hoje lá no ResearchGate, o Galvão, então deve ter milhares já de acessos. Então, assim como foi o consenso de balão, o consenso da gastropatia endoscópica, é o primeiro consenso de ESG publicado numa revista, né, fantástica, numa revista importante, uma porcentagem de perda de peso total nesse período de 18,2% e as suas limitações, que é um estudo retrospectivo, e a gente não tem ainda um segmento a longo prazo. Então, isso é o que trouxe o consenso. Já volto para o Galvão, que tem uma parte, amanhã teremos os casos ao vivo, e na sequência o Galvão continua para finalizar o nosso simpósio. Então, o que é que a gente vai falar agora? Né? A gente vai falar especificamente de uma área nova que a Endostrutura está explorando, que é a possibilidade de fazer a revisão da gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical é a cirurgia hoje mais realizada no mundo, né? E ela, como toda cirurgia, como todo tratamento da obesidade, alguns pacientes vão reganhar peso de modo significativo, necessitando uma revisão, quer seja uma reintervenção medicamentosa, endoscópica ou cirúrgica. E aqui a gente está apresentando qual é a experiência do mundo até hoje sobre intervir nesses pacientes com a revisão endoscópica. Então, aí, na tela, vocês estão vendo, foi o primeiro estudo publicado por George Eade, ele é de Nova York, um amigo nosso, em 2017, ele apresentou esses 4 casos aí, 5 casos, né? 5 casos, e ele teve até uma perda de peso boa, ainda estava definindo a técnica, como agir disso aí, e depois disso aí, espalhou pelo mundo e se ganhou bastante experiência sobre isso, né? E o que a gente vê disso aí é qual é o problema, qual é o tamanho do problema de reganho de peso na gastrectomia vertical. Então, esse estudo aqui é da Holanda, 7 anos, multicêntrico, sobre gastrectomia vertical e bypass.
Especificamente, na gastrectomia vertical, a gente tem aqui os percentis dos pacientes, como eles vão evoluindo em termos de perda de peso durante os anos. E você vê aí que atinge um pico em torno de um ano, 18 meses, 16 meses mais ou menos, depois vai caindo aí o perda de peso total, significando o reganho de peso do paciente. Então, ele existe, e aqui esse gráfico desenha ele muito bem. E, do ponto de vista de estudo, esse é um estudo que primeiro foi publicado numa revista muito importante, que é a Endoscopy, e basicamente é do grupo brasileiro, tem alguns casos da Harvard nisso aí, mas vocês viram aí, são nomes conhecidos aqui do BEB, que forneceram seus casos, e o Diogo Moura compilou isso aí e publicou. Né? Então, o que a gente vê aqui são as características da população. Você vê que é uma população bariátrica, mas já com algum tempo depois da cirurgia, e nesse estudo foi dividido por sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, e como seria a reação disso aí. E a técnica que usou, interessante que no vídeo, se for endoscopia, esse é um vídeo aqui lá do serviço, esse vídeo está lá no artigo também. Basicamente, eu vou passar rápido, que o Greco vai mostrar amanhã, o que acontece é que depois de um tempo, tirar do estômago, aumenta a complacência, pode dilatar um pouco, e quando aí chega na hora de reintervir, você tem um estômago já, aí uma gastrectomia vertical, mas você vê que ele já é aí um pouquinho alargado disso aí. Como é que a gente faz? O que interessante que todo mundo está fazendo, você usa o que a gente aprendeu na gastroplastia endoscópica. A maioria usa esse padrão em U, que vocês vão ver a partir daí, parede anterior. Depois vocês vão ver, a gente está indo aqui na grande curvatura. O grande receio aí era, será que a gente vai passar o ponto na linha de grampo da grande curvatura análoga disso aí e vai pegar, vai travar o equipamento? Bom, até hoje não tem nenhum episódio descrito dos equipamentos ter ficado preso na linha de sutura. Então, está na parede posterior e vocês vão ver o que a gente faz. A gente faz o U mesmo, ó, na parede posterior, daí a gente volta fechando. Se eu não falasse para vocês, isso aí vocês podiam até achar que fosse uma gastroplastia no estômago virgem. Lógico que esse estômago era pequeno, mas vocês estão vendo aí no vídeo, como a gente faz já voltando aí para a parede anterior. O Greco vai mostrar isso melhor amanhã. E solta a agulha, a mesma coisa. E tem espaço para fazer tudo isso aí, fazer o cint. E como é que fica depois? Bom, fica assim. Esse é um caso que a gente fez com a colega Marian Alcatri, lá nos Emirados. E olha que caso que ficou bacana. Fica bem tubulizado e tá aí os resultados. E a partir daí, os resultados do grupo, do primeiro estudo publicado, esse é um gráfico muito bonito, que acho que foi o Barrichello que bolou isso aí, bem interessante. E se você olhar aqui, você vê as linhas vermelhas com P significante de 0 para 9 meses, 0 para 3 meses, da linha de base para 12 meses, então significando que perde peso. Mas do lado direito, você vê a evolução de perda de peso de uma maneira mais clara ao longo do tempo. Também disso aí, a mesma variação sobre o mesmo tema, 9 meses, 12 meses, e vocês viram aí a diferença entre pacientes, como se classificou nesse estudo, em sobrepeso, grau 1, grau 2, grau 3, a diferença na variação disso aí. Bom, e agora a gente publica na Gastrointestinal Endoscopy uma experiência mais global. Então, tem casos aí dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, do Oriente Médio, casos da Índia, e já com mais casos disso aí, já são 82 pacientes. E vocês vejam aí toda a parte demográfica desses pacientes, uma duração do procedimento de 48 minutos, ou seja, um procedimento que até menos tempo do que a ISD. Eles tinham 37 de MC na época da revisão de médio, e em torno de 4 suturas de média foi usada para cada paciente disso aí. De efeito adverso severo, não teve nenhum efeito adverso severo, alguns pacientes com desidratação, alguns pacientes com sintomas de refluxo, e vejam, a gastrectomia vertical já é
um procedimento refluxogênico, então se ele já tem essa tendência, quando você vai apertar mais um pouquinho aí, capaz disso piorar, mas não foi tanto aí, e alguns pacientes com vômitos. Então aqui vocês veem antes e depois, na imagem endoscópica e radiológica desse estudo, isso aí, e 82 pacientes, e olha que interessante, com 12 meses, 81% dos pacientes tinham perdido mais de 10% do perda de peso total. Com 12 meses, você tinha 52% dos pacientes perdendo mais de 15% e 76% dos pacientes com mais de 25%. Ou seja, os resultados iniciais são muito, muito animadores para a gente. Aí, vocês terem, durante o tempo, a perda de peso também muito interessante. Então, gente, com isso, a gente conclui o nosso simpósio, agradecendo aqui a Cytec pelo apoio, a Apollo, e é o que a gente tinha para apresentar. E aí, Greco, você quer terminar? A gente pode passar na sequência. Então, é só para agradecer, né? Então, novamente, o Luiz está aí com a gente, acompanhando. Então, o Grupo Imersão e o Grupo Endovita e todo o BEB agradece a Apollo Cytec, o Rodrigo, Denise, né, o pessoal que trabalha aí com a gente no dia a dia, a Cláudia, a Sheila e o nosso grande amigo Alex pelo apoio. Alex, né? O Melquiades, e dizer que a Cytec é aí de Goiânia. Então, obrigado por esse apoio, o Orbera, Apollo, a Suturi. Agora, na sequência, aqui, é que nem o Galvão falou, não para, já vamos entrar na nossa próxima mesa, nós vamos despedir e um videozinho e já vamos para a próxima sessão. Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado ao Cytec.